Oi, pessoal. Começando mais uma live hoje. Esperando o pessoal entrar aqui. A gente tem feito essas lives aí todas terças e quintas, às 18 horas, para falar sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil, né? Para falar, a gente traz geralmente um entrevistado ou uma entrevistada para falar de algum aspecto da pandemia. E hoje eu vou ter a imensa honra de conversar com o Preto Zezé, que da CUFA, né, Central Única das Favelas, que vai falar um pouco de como uma favela está enfrentando as favelas, né, estão enfrentando a pandemia, o impacto que está tendo nas comunidades e e é isso. Eu disse que é uma imensa honra porque faz muito tempo que eu queria falar com ele. Vou até colocar ele aqui já. Tempo que eu quis essa entrevista, mas a gente está super corrida aqui também com as agendas, todo mundo fazendo mil coisas. E mas enfim, hoje eu consegui. Oi, Zezé. Opa, tudo bom, Mó Marina? prazer. Que bom que você pôde participar hoje, assim, em cima da hora mesmo, mas. Nada, tá suave, deu uma corrida aqui, agilizando as coisas, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas vamos aqui. Ô, Tá Zezé, bom, começa vamos lá. falando um pouquinho pra gente da CUFA, como que é o trabalho da CUFA. Eu sei que vocês estão fazendo coisas muito legais aí, né? O Mães da Favela, tem vários projetos legais. Queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa parte aí. Tá, a CUF é uma organização que ela já trabalha nas favelas há mais de 2 décadas e meia, né, principalmente na formação de liderança, organizando agendas positivas nesses territórios e construindo um caminho, né, uma ponte entre setores públicos e setores privados para poder concretizar essas ações. Então, Uhum. com o Covid, nós tivemos meio que, como diz na linguagem empresarial, reverter a matriz de atuação, né? No caso das empresas, a matriz produtiva, no caso a nossa, a matriz das atuações. E com o Covid, você teve uma mudança, uma dinâmica muito complexa para quem está no terceiro setor de base, nas favelas, porque a gente trabalha com mobilização das pessoas, com aglomeração, com organização, e isso teve tudo que encerrar. Na primeira semana, só mapeamos entre eles quem estavam com parentes do grupo vulnerável, né, ou com idosos, ou com pessoas Uhum. obesas, hipertensas, problemas cardíacos e tal. Adiantamos uma grana de 3 meses para eles ficarem em casa, uma rede de ativistas que hoje chegam a mais de 120 mil pessoas em todo o Brasil, conectando mais de 5 mil favelas. E com foco bem claro de arrecadação de alimentos, de fazer essa ponte entre quem quer doar e quem precisa desesperadamente de alguma ajuda, de distribuição de material de higiene e limpeza e recursos financeiros, porque muitas vezes você, por exemplo, nós recebemos 10 toneladas de comida, de carne na JBS, lá para distribuir em 300 favelas de São Paulo. Como é que você mantém isso para não estragar? Como é que você leva até esses lugares? Como é que você faz Uhum. chegar essas pessoas? Então, tem essa parte de logística também, que tem um custo e tem um gasto. E hoje a gente está trabalhando nessa perspectiva, tem aí o a gente teve que focar nesse público e principalmente porque essas mães elas estão segurando uma onda nas favelas. Dentro das favelas, as favelas serão as mais atingidas, óbvio, mas dentro das Uhum. favelas as mulheres, mães solteiras serão as pessoas que estão mais sujeitas a sofrer os vários tipos de pressões, porque você imagina hoje uma mãe de classe média que tem algum dinheiro, uma comida para ficar em casa, ela vai ficar no home office, seu filho vai ter ali uma questão para cuidar, mesmo assim ainda é uma questão problemática. Na favela é mais um É. dia que a mãe se preocupa com a comida, como é que ela vai botar a comida no prato, porque inclusive 87% delas no final do mês já não tem como honrar suas contas fixas e com o filho em casa ela não tem como sair para ir atrás de alguma renda. Uhum. Então isso é O que mais é ou menos legal. as frentes que a CUFA está fazendo. E é legal também, Zezé, porque aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Eu tô em São Paulo, São Paulo, Rio, a gente fala muito das favelas de São Paulo e Rio, né? Na grande imprensa, todo mundo conhece, né? A Rocinha, a Paraisópolis, são as favelas que são bem conhecidas no Brasil. Mas ninguém quase fala na mídia e na hora que vai falar também de projetos do que está acontecendo nas outras favelas do Brasil, que são a maioria das favelas. Isso é o debate de todo o país, que é muito tudo centrado no eixo Rio-São Paulo.
Acabou que o Ceará está ganhando destaque, eu sou daqui de Fortaleza, Ceará, porque a gente está também com um grande índice, né? Número de casos muito grande, conforme aumenta as testagens, mas você vai tendo um número maior de confirmados, já que está meio uma coisa muito nublada, relacionada a números, subnotificações, pessoas que já estão visibilidade. Uhum. E como que. Outra coisa que eu tenho visto aqui, que eu acho que é um preconceito e uma ignorância que as pessoas que não moram nas favelas têm, é de dizer que o pessoal das favelas não está respeitando o isolamento, que ninguém está ligando, que eles não acreditam que a Covid pode. Que é grave, enfim. E, na verdade, isso é mentira, né? Claro que as pessoas estão preocupadas. Como é que está essa questão do isolamento, assim, que você vê aí? As pessoas, todas tomaram quando chegar na favela vai ser um grande estrago. É preciso primeiro pontuar, para a gente iniciar o debate sobre o Covid nas favelas, que esse vírus ele foi trazido para o Brasil pelas classes ricas, pessoas que viajaram para outros países, fazer seus programas turísticos e trouxeram esse vírus para cá. Isso é em todo o Brasil, aqui nos bairros. A gente não está no mesmo barco. Então, você Uhum. fica bem claro quando você vê o É. número de contágio nesses bairros ricos, que são altíssimos, mas os números de óbitos são baixíssimos, porque as condições deles se protegerem, o nível de informação, as condições objetivas materiais são muito melhores. Você tem maiores números de óbitos nesses lugares. Isso é a primeira coisa. A segunda é que parte da favela ela não tem o direito de cumprir isolamento social. Alguém que está mantendo você porque está cuidando dos serviços essenciais, da massa que trabalha nos hospitais, das pessoas que trabalham no supermercado, o cara que está no posto de gasolina, da menina que está de estoquista ou caixa, né, na farmácia. Então, essas pessoas, essa parte. Uma outra parte da favela. 47% dos lares nas favelas não têm acesso regular à água e 42% não têm acesso a um sabonete. Governadores e prefeitos, a Organização Mundial de Saúde, autoridades da ciência, médicos, estão dando orientação e o governo central tem dado, o governo federal tem dado outro tipo de orientação. Isso gera também uma confusão, um descrédito muito grande, mas o que nós temos Uhum. Uhum. enquanto essa tempestade maior passa. Claro. E acho que você tocou num ponto importante mesmo, né? Que tá todo mundo falando, o vírus é democrático, o vírus é democrático. Lógico que o vírus pode pegar qualquer um pode pegar. Nesse ponto é democrático mesmo, mas depois que pega, aí já não é mais democrático, né? Porque as pessoas recebem tratamento diferentes e tem um fim diferente também, né? A gente tem relatos aqui de ter muito mais casos de morte em hospital público do que nos hospitais privados, por exemplo, né? Isso mesmo. Isso demonstra uma face horrível do país, né? Porque o Brasil não está assim por causa do Covid. O Covid é só mais uma coisa na prateleira de desigualdade que o Brasil é. E eu estou até vendo, só que eu falando da favela, a favela tem dado uma aula de equilíbrio emocional e social impressionante, porque se você vê as condições que essa população vive, isso também lhe dado a um nível de articulação muito grande, principalmente da sociedade civil, principalmente nessa questão da parceria com o setor privado, que embora tenha um setor demitir, mesmo tendo durante um ano para ficar em casa, ações de solidariedade que a gente está executando, Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, JBS e vários outros grupos estão exercitando. Por que é importante ressaltar isso, Marina? Porque nós vamos precisar que essa parceria de sociedade e setor privado ela continue. Se o governo for inteligente,
o poder público, ele vai beber nessa fonte, vai se conectar para a gente montar uma espécie de hub da esperança para poder passar essa tempestade junto, porque é algo que tem a ver com todo mundo. Inclusive o setor privado está no próximo, desmistifica um pouco essa falsa pegadinha que criaram entre economia e vida, onde a máxima é a vida, gente. Se eu tenho mais gente na rua, vou ter mais gente contaminada, mais gente doente, que se tiver dinheiro vai consumir somente remédio e vai estourar o sistema de saúde, e gente doente não consome nada em canto nenhum, nem vai ir levantar a economia. Está mostrado, inclusive comprovado, onde as pessoas têm aberto o comércio, têm diminuído a arrecadação e aumentado o contágio. Então precisamos de um grande mutirão, um pacto social em torno de comida na mesa, dinheiro no bolso e saúde para quem mais precisa. Claro. E você tem o projeto O Mães da Favela também, né? Que a gente falou agora, assim, meio por cima. E um dos problemas que muita gente tem falado também é do aumento da violência doméstica, até por esses motivos que você falou aí. Ficam as mães com as crianças em casa e, enfim. Vocês têm agido, tem projeto também nesse sentido de diminuir a violência? A gente tem que se visto, inclusive assim, isso é um problema sério, porque quando o dinheiro, a gente atende anúncio, e quando o dinheiro chega na mão das mulheres, o Mãe da Favela, o que que é? É uma transferência de renda, tem um Vale Mãe, aí tem vários formatos, tem a cesta virtual, a cesta digital, tem o Vale Mãe, que é uma grana direta, que baixa pela plataforma da PicPay, que a mulher baixa no celular, ela já recebe. A gente, inclusive, agora nesse mês, antecipamos o do mês de maio por causa do Dia das Mães e tal, toda aquela coisa, juntamos com a ação de doação de gás, mais doação de comida e mais um dinheiro para poder diminuir os danos para essa passagem. Como eu disse, é um naufrágio e isso é uma boia para que as pessoas não se afoguem. O que a gente tem visto é que assim, essas mulheres, elas são estratégicas, apesar de ser o setor mais vulnerável, elas são setores estratégicos para poder articular uma rede possível de reação, desde a rede de cuidado, mães que estão pegando o seu Vale Mãe, que é R$ 120, e outra cesta digital aqui que a gente conseguiu de 200, estão chamando outras mães e dividindo esse dinheiro, cara. Então, esse sentimento coletivo de cuidado, elas inclusive nos inspiram a pensar coisas que eu estou discutindo muito na economia, as grandes ações, o pensamento estratégico de estados e empresas. Opa, eu vou já. A gente tem pontuado para uma perspectiva de cuidar das pessoas agora, até quanto mais rápido a gente cuidar das pessoas e fortalecê-las, mais rápido nós vamos recuperar a economia também, até porque se as pessoas morrerem, a gente não tem mal recuperando, não tem como recuperar vidas perdidas, mas a economia a gente recupera, falidos não. Uhum. E, Zé, não tem como a gente falar né, de saúde no Brasil sem dizer também como o racismo afeta o acesso à saúde, né? A gente tem visto agora, a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que são um país mais rico que a gente, né, uma cidade como Nova York, que é uma cidade rica, totalmente diferente o índice de mortalidade nos bairros em que morava mais população negra do que nos bairros onde morava população branca. E isso está acontecendo já aqui, né? Já está acontecendo no Brasil por uma questão prática. Quem está morrendo nos Estados Unidos são os trabalhadores que estão nos serviços essenciais, e lá tem um agravante que lá eles não têm um SUS, então eles não têm sistema de saúde público, né? Você tem um grande número de pessoas vulneráveis, cardíacas, obesos, e pessoas que estão nos serviços essenciais com contato com muita gente. É a massa de trabalhadores. É a mesma coisa no Brasil. Pode olhar aí que o perfil das pessoas que estão mais fragilizadas por uma estrutura extremamente desigual no Brasil, de acesso à saúde. A estrutura de saúde está segurando a onda, não sei como, aí tem que levantar um chapéu para o SUS, para os trabalhadores do SUS, que mesmo com todos os ataques, cortes de investimento, com todas as dificuldades, acesso a material de proteção, estão segurando uma onda, né? Nós estamos, inclusive, agora, eu estava até na live com o Dr. Drauzio, como é que pensa uma frente avançada de saúde, já que escolas estão vazias, já que centros culturais estão vazios e parados, para que a gente possa, por exemplo, estar medindo a temperatura das pessoas, estar com oxímetros lá, para linkar com os agentes comunitários de saúde, com o Programa Estratégico de Saúde da Família. Essas escolas podem ser lugares onde a gente pode colocar idosos que estão em lugar de muita aglomeração, tirados de lá, ou pessoas que estão mais aptas, receptíveis ao vírus. Então, assim, pensar para reduzir o baque em cima do sistema de saúde. Estamos, inclusive, já bem avançado em relação a isso, usar a telemedicina junto com essa ação. Então, assim, juntar forças. O momento é de juntar forças, porque, como a sociedade desigual brasileira, os públicos que sempre sofreram com a desigualdade também vão sofrer com os danos do Covid. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, nessa área aí, os agentes comunitários têm um papel maravilhoso também, né? Super importante. Conhecem todo mundo, né?
estão no É, cotidiano, conhecem todo mundo, estão de casa em casa, são familiarizados com o processo. Porque também a saúde entrou meio em parafuso, eu estou vendo muita ação, muita voltada somente para a questão da UTI quando já está morrendo, mas a gente tem que é, impedir na outra ponta que as pessoas cheguem no sistema de saúde lotado, até porque está gerando vários fenômenos, Vanessa. Um deles, pessoas que estão contaminadas e estão com medo de ir para o sistema de saúde de pegar mais doença, que estão com alguns sintomas, mas não querem ir, então vão se autocuidar. No autocuidar, como não há informação, nenhuma ajuda, porque você pode, inclusive, fazer esse autocuidado, nem todo tem uns assintomáticos, tem outros que precisam só com a questão da respiração, mas como o olho do governo está muito nessa disputa mundial, global, por respiradores, você é. esquece dessa outra parte, que é quem vai estourar o sistema pelo volume, né? Porque é uma questão do vírus. Muita gente diz, mas todo mundo morre não sei de quê, morre não. O vírus, o poder dele é na questão infecciosa. Ele infecciona muita gente, contamina muita gente, muito rápido, o sistema não tem como dar conta. Por isso que o isolamento social tem sido a forma mais eficaz. Continuam, né? Então as pessoas elas não deixam de ficar doentes porque agora tem Covid, né? Não E, deixam, não deixam. Não deixam. Tem sim, muitas e você questões falou agora ainda. E não só as outras doenças, mas as outras violências. Você vê que está acontecendo no Rio, chacina, matança, operação policial, em meio a uma pandemia, que eu não sei o que a polícia vai buscar se não tem ninguém na rua, não tem ninguém comprando droga, a venda deve ter caído lá embaixo, como todo o mercado. Está caindo a arrecadação e a venda. Então, que diabo de ações loucas são essas, né, cara? Só o é, racismo explica. só o racismo, não tem outra explicação. E é um problema que a gente não gosta de falar, né, Zé? A gente não enfrenta, a gente finge que não existe, e aí quando estoura uma coisa assim, fica evidente, aí saem todos os jornais, e aí a gente fica vendo, né? Essa E que o é. roteiro é quase o mesmo. Você tem ali aquele caso agora do João, né? Uhum. Você tem ali uma morte, os policiais. Eu não acredito que o policial vai lá e ele quer matar a criança, mas na medida que atira no barraco, está provando também que ele não se importa se vai matar a criança. E aí morreu, Claro. chegou lá, eles simulam aquela coisa para mostrar preocupação de levar até o hospital, morreu, eles levam algumas armas para justificar. Se a justificativa de estar com arma não cola, eles vão dizer que foram outros meliantes do território que fizeram aquele tiro. Vem as autoridades do Comando Geral dizer que aquela conduta não faz parte da corporação, vão ser afastados e punidos. Não acontece a punição, a mídia vem, faz uma grande comoção, vem alguém do asfalto e faz aquele negócio, e aí volta tudo como era antes. Na verdade, eu não estou falando do João, estou falando que esse é o mesmo roteiro da próxima tragédia que nós vamos ver, infelizmente. Inclusive até no meio da pandemia, né? Que a gente esperava que pelo menos nessa hora. Inacreditável, cara. É inacreditável, é inacreditável. Inacreditável. Agora, você sente também, Zezé, que essa coisa de, por exemplo, os estados falam uma coisa, o governo federal fala outra, que as pessoas também ficam perdidas aí, porque eu acho que é para ficar mesmo, porque quem você vai acreditar, né? Você ficou ouvindo todo mundo batendo cabeça aí, em vez de ter uma orientação única, né? É difícil porque o mundo inteiro está num rumo de uma coisa. Aos governadores e prefeitos do Brasil também indo nesse rumo. De repente, o representante central vai em outro rumo. Sem falar, não estou nem falando das declarações, estou falando da responsabilidade quanto poder público de cuidar das pessoas, que ele foi eleito para isso, para governar para todos os brasileiros que votaram ou não no presidente da República. Não é possível que o mundo inteiro, todos os governadores, prefeitos estejam errados e só o presidente esteja certo. Só que isso atrapalha porque muitas pessoas, pela pressão econômica, por acreditar também, eu acho que foi mal comunicado a questão, por exemplo, você fala lockdown, isolamento social, quarentena, são coisas muito distantes do cotidiano. Quando você fala Lógico. álcool em gel, é um publicitário que está pensando na Avenida Paulista, que tem acesso a isso, as pessoas não têm dinheiro nem para comprar comida, imagina um álcool em gel, inclusive teve um estouro de valor. Mas a comunicação foi feita errada, por exemplo, para explicar qual é a função de um isolamento social. O que é uma quarentena? Que tipos de cuidado a gente deve ter em cada caso? Quais são os sintomas mais graves de quando deve ir para o hospital ou não? Essa comunicação foi muito mal feita e continua sendo mal feita. Os governos não têm aberto fórum de emergência setorizado para as favelas, é o que a gente está alertando, inclusive, porque assim, a favela está dando uma lição de controle emocional, mas eu não acredito que com o tempo, se falta uma retaguarda econômica e social, pais e mães vão ficar olhando seus filhos chorando, morrendo de fome, diante de Claro. prateleiras lotadas. Eu não acredito que isso vai acontecer. Então, para que isso não ocorra, essa anomalia, esse caos, eu não gosto nem de falar deste tema, eu peço que governadores e prefeitos, inclusive terça-feira eu estou na reunião da Band, tem alguns governadores, eu vou colocar para eles que urgentemente ampliem o raio de ação, acoplem outras políticas públicas, políticas de saúde, política de assistência, políticas de transferência de renda, porque o sistema de saúde sozinho, focado só em UTI, não vai dar conta da complexidade do vasto
dos vastos fatores que são o Covid agora. Por exemplo, você vê na favela, todo mundo está falando do problema de saúde. Mas antes, na favela, com o desemprego, em que 50% eram autônomos, o Covid já quebrou a economia de saída, mano. Então você já tem um problema objetivo aí, que é de economia, e sem dinheiro, o cara na favela, o que ele ganha, ele gasta. Então, não tem como fazer. Como é que vai fazer? Então tem gente se arriscando na rua a pegar o vírus do que ficar em casa desobedecendo as leis, inclusive, contrariando o lockdown, sendo preso, sendo sua mercadoria recolhida, do que ficar em casa com fome sem nenhum tostão. É uma realidade super injusta e desigual. E esse auxílio também do auxílio do governo, também muita gente com dificuldade para ter acesso ao auxílio, né? Ontem mesmo nós tivemos que orientar uma porrada de gente que não tinha, olha, 2020, pessoas com 27, 30 anos, 35 anos de idade, sem documento, Marina. Ou seja, elas não existem. E lá pega um documento com foto. O que a gente orientou? Ir na delegacia de polícia civil, tirar a sua ficha lá do Nada Consta, que ela vem com uma foto também, que você está lá cadastrado, e aquilo valer como documento oficial, até porque é tirado pela internet, tem um site para conferir e enviar. Mas o mais trágico é que enquanto trabalhadores que estão precisando desse auxílio não recebem, você tem, por outro lado, sem querer, segundo o governo, mais de 150 mil militares que não precisam do auxílio, têm recebido. O tratamento dado, quando a gente vê que nós chegamos a... E olha que a CUF é desse tamanho, mas quando a gente chega a 80 mil mães sem fila, sem aglomeração, sem de pegar em dinheiro, sem risco de contágio, sem se expor as pessoas àquelas lojas, que olha para as caixas econômicas e vê aquelas filas, pessoas ali na rua, amontoadas, né? Umas com máscara, outras não, pegando chuva, pegando sol. Aqui teve gente que chegou 5 da manhã de um dia para ser atendido 5 da tarde do outro. Então, não existe isso. Como é que uma estrutura de banco do tamanho da Caixa não consegue fazer um atendimento humanizado e uma ONG que nem a CUFA vai conseguir? Então, tem que ser repensado urgentemente. Eu estou muito esperançoso do ponto de vista de resultado, porque agora o Covid... ele trouxe uma agenda pública central, que é de combate à desigualdade, da questão econômica, a questão de atendimento à saúde, né? Todo mundo de olho no SUS, vendo quanto o trabalho dos profissionais são importantes. Então, acredito que essa agenda está pautando o mundo político, o mundo jurídico. Só para você ver, o Senado está falando em renda básica permanente, o presidente tinha aprovado 200, a Câmara aumentou para 600 com pressão popular, a regulamentação do trabalho essencial das empregadas domésticas e diaristas pelo STF. Então, há uma sociedade agora engajada e pautando a política, e não mais sendo aparelhada ou pautada por ela, como a gente vê antes. Eu acho que isso é a grande coisa do momento, que eu quero ajudar a oxigenar, ampliar e agregar mais pessoas. E também é importante, né, Zezé, essa coisa do Estado, né? Porque as pessoas ficam falando tanto que o Estado não é importante, não é importante. Na hora que acontece uma coisa dessa, a gente vê como é importante, né? Eu fico vendo o discurso do Estado mínimo, né? Na favela a gente é pós-doutor em Estado mínimo, lá falta tudo do Estado, gente. Na favela a favela conhece o Estado mínimo como ninguém. O que nós estamos precisando é um Estado para quem mais precisa. E aí nós estamos vendo claro agora como foi prejudicial o teto de gastos que foi votado para não investir dinheiro, para não fazer investimento, porque, inclusive, pobre nunca é tido como investimento, é tido como gasto. Tudo que é para pobre é como gasto, é estigmatizado. Você vê, a renda emergencial foi chamada de Corona Voucher, porque não tem que chegar aos pobres como esmola, como favor do político, e não como um direito, como se o dinheiro que está lá fosse do político, do presidente de plantão, do governador, do prefeito. Não, é da sociedade. Temos que despertar e trazer de volta, que só vamos superar isso se as pessoas também se apropriarem, não eles são transitórios. A nossa agenda é permanente. Exatamente, exatamente. E aí essa coisa de investimento em saúde e educação ser visto como investimento mesmo, né? Não como gasto. Você está investindo na criança, nas pessoas, na saúde, na educação das pessoas. E essa coisa das escolas aí também, né? A gente está vendo nem acesso à internet para ter aula, né? Voltou, acho. Inclusive, outra coisa que foi votada, outra vitória da agenda pública, o adiamento do Enem, que foi outra vitória da agenda. Como é que se quer fazer, gente, um teste da pressão que é o Enem, da importância que é para o jovem, da sua vaga para o futuro na universidade, que vai definir a vida da pessoa no meio de uma loucura dessa. E a gente que é mais adulto, que tem mais ou menos uma cabeça mais para sustentar essa pressão, está em parafuso. Imagina uma juventude pressionada por um Enem no meio de uma pandemia dessa, sem as condições objetivas, né? Internet, computador, como é que estuda, cara? O Brasil é isso aí, é o reflexo também
As pessoas têm me perguntado, Mariana, o que eu acho, assim, como é que vai voltar ao normal e tal. Eu digo, eu não quero que volte ao normal mais nunca, porque era aquele estado de indiferença em relação a essa realidade que nos trouxe até aqui, que a partir daqui a gente seja intransigente com a indiferença em relação à desigualdade que nós estamos vendo agora. Nesse momento, o Brasil tem uma chance de se encontrar consigo mesmo, um Brasil invisível, isolado socialmente de vários direitos, que agora pede passagem e a gente tem a possibilidade de pactuar para, inclusive, se orgulhar de abrir a boca para nos acharmos uma nação, porque no momento é um amontoado de traumas, de mágoas e desigualdade por todos os lados. E essa coisa importante também, né? A gente tem visto agora, por exemplo, cidades na televisão que a gente nunca fala dessas cidades, nunca fala dessas regiões, né? Região Norte, por exemplo, quando que você fala de Roraima, de Manaus, do Amazonas, do Pará? Nunca, nunca. A Não pessoa fala, nem né? sabe que existe. É isso, é difícil. A realidade lá é difícil. A gente está entregando cesta básica no Amapá, às vezes tem que pegar um barco de 5 horas. Em Rondônia, tem que ir em tribo indígena em Rondônia, não tem estrada. Se choveu, aí a estrada some. É uma realidade muito difícil, né? A desigualdade regional. Aí isso reflete nos números de casos. Você vê, o Amazonas está lá, né? Você tem muitas dificuldades para ser enfrentada, mas eu acredito que o Brasil tem muita saída. Não falta dinheiro. É muito dinheiro que tem no Brasil, é muito recurso. Nós estamos falando das maiores economias do planeta. A questão é que não dá mais, e essa questão também que nós estamos fazendo, o Brasil compartilha a riqueza e as possibilidades que a massa trabalhadora gerou, sacrificou para gerar, e agora ela precisa que essa riqueza retorne, seja compartilhada, ou nós vamos compartilhar um grande número de tragédia, porque dessa vez não pode viajar para a Europa, não pode ir para Miami, não dá para fugir para a Itália, não dá para tirar férias não sei aonde, não dá para ir para sua casa de praia, não dá para ver seu sítio, não adianta nada, parou geral. Então esse momento é um momento também de parar para a gente rever as condutas e repactuar aí uma sociedade possível para todos. E essa coisa da saúde é muito importante, né? A gente estava vendo aqui que quando acabar o hospital, aí não adianta você ter dinheiro, você ter seguro-saúde, né? Acho que as pessoas estão percebendo a falta que faz o sistema de saúde, que a gente já tem o SUS, né? Ainda bem que a gente tem o SUS, senão seria uma tragédia ainda pior. Nossa Senhora! Mas ainda tem muita coisa para melhorar também, né? Tem muito. Inclusive, as pessoas agora estão dando uma atenção maior para a questão da saúde, porque eu acho que também nós vamos sair com um nível de cuidado e a saúde, o debate sobre a saúde num patamar, e não uma saúde voltada só para a doença, para cuidar só depois de estar na beira da morte, mas uma saúde aqui, na base, preventiva, lá na ponta, lá nos lugares onde tem que ter, porque você está vendo, muita gente, tem um fenômeno no Brasil que pouco está se falando. Nos países da Europa estão morrendo pessoas idosas, pessoas com maior idade. No Brasil está morrendo muito jovem. É impressionante o número de mortes de jovens no Brasil. Impressiona, Marília. E é por vários fatores. Tudo bem que você tem as comorbidades da hipertensão, das questões cardíacas, da obesidade. Nós temos mais de 60% da população brasileira acima do peso, né? Então isso é muito mais grave na favela, que a gente tem uma alimentação movida a carboidrato de arroz, farinha e macarrão o tempo todo. Então, nós também vamos ter que rever isso para poder sobreviver, e isso tem a ver com uma série de questões, a própria bebida, essa coisa que você falou das mães serem violentadas, porque para muitos é um lugar seguro a casa, para as mulheres tem sido um inferno, mas quando você tem a questão do alcoolismo, por exemplo, que começa amanhã, 6 horas da tarde, começa o telefone da polícia a tocar, 190, por uma atividade chamada embriaguez e desordem. Quando você mergulha nesse item de embriaguez e desordem, é violência doméstica, que o cara tá bêbado, batendo na mulher e nas crianças. Isso vai até segunda-feira, 6 horas da manhã. Então, tu imagina nesse nível de estresse, nessa frustração, dessa coisa nossa patriarcal, machista, do homem como provedor, como aquele cara que bota ordem, que cuida de tudo, sem dinheiro, sem amparo desse discurso agressivo, violento, de arma, bélico e tal, de ordem, e tendo essa realidade, estando em casa o tempo todo, adicionada a isso ao álcool. Então é uma coisa muito grave. Inclusive teve cidade do Maranhão, interior do Maranhão, que decretaram, inclusive, lei seca, porque as pessoas estavam pegando, recebendo benefício, e indo para a rua durante o lockdown fazer festa. Então a polícia foi lá e decretou lei seca, que era para decretar em todos os lugares para ajudar a diminuir a violência contra as mulheres, porque já se sabe que esse embriaguez desordem nada mais é do que violência doméstica contra mulheres e crianças. Então cancela também lei seca para diminuir a violência. É um agravante pesadíssimo. E pode olhar, pesquisa em São Paulo, talvez seja parte de 50% das chamadas do 190 da Polícia Militar. E aí a gente também a sociedade só olha para isso na hora também de que já aconteceu. Aí vai pegar esse homem também e botar na cadeia, o que também não é solução, porque você vai tirar o pai de família de casa e vai botar todos esses homens na cadeia e vai fazer o quê também?
E ainda é mais grave, porque as mulheres, antes da Maria da Penha, elas chamavam a polícia para dar um susto no cabo. Então o cabo levava um tapa, um sacode, até o efeito da cachaça passava. Com a Maria da Penha, muitas não têm nem chamado por causa dessa questão da dependência econômica. Então ela fica com o agressor em casa, até que aconteça o óbito. Se a gente tivesse uma política de infância mais cuidadosa, se a gente tivesse o grupo de mulheres mais forte articulado no bairro, se a gente tivesse o controle do círculo do consumo e da bebida nos horários, o grupo de alcoólicos anônimos, um cuidado com essas questões do uso problemático de álcool e outras drogas, você teria, por exemplo, tirado a polícia desse circuito, porque quando a polícia vai para isso, como ela não é preparada, o cara chega, já invade a casa. A gente viu um vídeo agora da polícia invadindo a casa, prender um cara em embriaguez, desordem, agride, aí os parentes entram porque vê a abordagem violenta, aí o policial dá porrada em todo mundo, invade propriedade. Quando chega na delegacia é um caos, porque a mulher que solicitou o serviço do policial porque ela estava sendo agredida em casa, vai virar testemunha de acusação, o bebinho que estava causando todo o estresse vira vítima da violência da polícia e o policial que foi prestar o serviço vai virar réu. Então é um caos que você transforma questões sociais em casos de polícia, quando questões de saúde, de assistência, de proteção social podiam melhorar e amenizar, e a polícia ficar para cuidar de outras coisas. Exatamente. A gente fala muito disso no portal, Zezé, que saúde, quando a gente pensa, a gente fala saúde, as pessoas logo pensam em doença, né? Tudo isso está ligado à saúde. Violência está ligado à saúde, educação está ligado à saúde, racismo está ligado à saúde, machismo, porque todos isso são fatores que atrapalham a saúde, né? A pessoa se vive num ambiente de violência, a saúde dela está prejudicada também, né? Imagina a saúde mental agora. Saúde mental, exatamente. como é que tá? Porque não dá nem para aferir agora. Quando der uma baixada essa aqui, você vai ver o que vai explodir de questões seríssimas sobre a saúde mental, transtorno. Gente, se quem tem mais condição tá louco em casa, você imagina as pessoas com um monte de meninos chorando. A gente chegou numa casa, Marina, que tem 11 pessoas, cara. E as pessoas que doam para nós, ricos, a gente manda as fotos, né, para comprovar e tal. Eles olham e falam, pô, a mão de ar cozinha desse lugar é um quarto sala que é tudo. Para 11 pessoas. E ali tem 2, 3, 4, 5 que devem estar contaminados, que contam famílias que todas estão com Covid. Todas as pessoas de uma casa, 8 pessoas de uma família com Covid. E são várias. Que não chega no sistema de saúde, não é testada, não é cadastrada, não vai estar ali se cuidando, Deus sabe como. E há um cuidado comunitário para que essas pessoas também se cuidem, compartilhem coisas e tal. Mas com o Covid, que tem que ter um isolamento e afastamento das pessoas. E também a falta das escolas, né? Muitas crianças também se alimentavam nas escolas, né? E agora estão em casa sem, né? E às vezes num cômodo só com a família, sem ter refeição direito. Como você vai falar isolamento para essas pessoas, né? Não tem como. Não tem como. Não tem. Então você tem que apoiar com outras políticas. Né? Você imagina que meu filho chegou aqui já pedindo para brincar. Você imagina quando tem mais de um filho. Não tem crianças que estão acostumadas, porque as crianças vão para a escola também para comer e se divertir e brincar, o lazer delas. Das crianças. Imagina em casa que não pode sair para a rua, porque não tem quem fique, e para ficar em casa com a mãe tendo que cuidar das outras 1000 coisas, Jesus Cristo. É um negócio, as mulheres brasileiras precisarão de muita ajuda nesse momento. Eu acho que mais do que as mulheres, só os profissionais de saúde que estão na ponta, porque se está caótico para todo mundo, para essas pessoas está mais. A barra pesada, vão precisar de uma ajuda. Inclusive, já tem muitas iniciativas de consultórios online, né? Médicos online, eu estava vendo na internet, muita coisa bacana. Estamos tentando até conectar para nosso pessoal de ponta que está aí, que está meio assustado, e a tendência é aumentar mais. Conforme passam testagem, as pessoas vão vendo que o número é bem maior. Você vê agora, Amazonas é 90% a mais do que estava se dizendo até agora, depois das testagens. Zezé, para a gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho aí do projeto que você quiser falar, pedir ajuda, pedir doação. Fica à vontade aí para falar. A primeira coisa é que a gente não deixa a solidariedade virar um evento. Certo? A solidariedade tem que ser um valor. Ela não se pega nem se agradece. Ela é um princípio básico. Eu sei que a gente não pode ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém de alguma forma. Então, isso é uma coisa importantíssima. A outra coisa, se quiser ajudar a colaborar, não quiser sair de casa e tal, entra no site da CUFA, www.cufa.org.br, ou entra direto logo no programa Mães da Favela, www.mãesdafavela.com.br, e lá vai ter todas as formas que você tem de colaborar. E peço que você informe as pessoas, avise os amigos queridos, não espere que a próxima pessoa do Covid seja um parente seu, um namorado, um amigo, um pai, uma mãe, um avô. Não espere. E para você que não, mesmo você que não acredita no que nós estamos falando aqui, que acha que a gente está construindo terrorismo, eu torço muito para que você também não tenha um parente, um amigo, uma pessoa próxima com
que morreram dois amigos nossos agora, um líder da CUF e um DJ que trabalhava com a gente, morreu ontem também. O pai de mais, uma diretora nossa também morreu. E vendo assim como é doloroso a partida, esse ritual da despedida, do velório, da morte das é uma coisa que a gente não estava acostumado a pensar. Acredite, o vírus, ele não quer saber de político que você defende, de que ideologia você tem. O vírus, ele não respeita ninguém. Vamos, inclusive, aprender com o vírus e usar a mesma máxima dele. Não importa ideologia, não importa classe. E quem puder, que nem você falou, né? Que muita gente não pode ficar em casa porque tem que trabalhar, tem que, né, tem que correr atrás. Se puder, fica em casa. Se puder, mas fica quem em casa saiu, se cuida, cara. Quem puder sair. Casa também, né? Que não tem outro jeito, tem que sair, tem que ir atrás. Zezé, muito obrigada. Adorei conversar com você. A gente aqui, parceiro, sempre que precisar, estamos aqui. O trabalho de vocês. Quem traga notícia. Tomara. A gente tem maior admiração por vocês aí. Força aí. Até terça-feira que vem eu tô de volta às 18 horas. Tchau, obrigada, gente. Tá bom. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.